Paulo, estamos aqui no meio de ilhas. Ou não? É melhor cortar. Não pensava que começasses coisas, eu estava a pensar nas técnicas. Aquela coisa de. Sabes que eu vinha a pensar numa coisa que era por causa da fotografia e do teu passado para a pintura. Antes, depois podemos passar uma. É. Queres por aí? Não queres que eu comece pelas ilhas? Não. Ok. Houve uma passagem que eu. Posso começar a falar já? À vontade, nós depois fazemos isso. Ok. Na realidade, eu não começo por pintar. A pintura aparece já depois de eu ter achado que tinha feito qualquer coisa de artístico. E, portanto, eu entre 1980 e 84 fotografei muito. A minha mãe, na altura, ofereceu-me uma máquina reflex, então fotografei bastante e as fotografias, na altura, tinham um caráter um pouco cinematográfico, até porque eu tinha... Eu acho que essas fotografias vêm todas de um livro que eu tinha, que não vem de um livro, mas vem de um livro sobre cinema mudo e expressionismo alemão, e, portanto, eu muito antes de ter visto um Murnau, a ter visto um Ulrich von Stroheim, eu já te conhecia as fotografias. Mas era um expressionismo romântico, Paulo. Eu, do que vi dessas tuas fotografias... Essas fotografias são sequências que eu fazia de 36 fotografias, sempre em interiores, nunca fotografei muito de paisagem, e havia um caráter pseudo-narrativo e tinha um caráter intimista, não é? Depois, em 84, acho que foram as últimas fotografias que eu fiz e comprei um ampliador e comecei a ampliar as fotografias, que até aí eram sempre enviadas por uma loja, e a partir daí as coisas mudaram totalmente. Portanto, rapidamente percebi como é que eram os tempos corretos, mas desinteressei-me e comecei a explorar os tempos incorretos e comecei finalmente a pintar em cima do papel. Portanto, quando eu vou para as Belas Artes, eu já estava a pintar há muito tempo. E, portanto, estava a pintar dentro desta coisa híbrida, como pintar em cima de papel, não pintar com as técnicas, ou com um pincel, ou com as técnicas correntes da pintura. E, portanto, esse elemento... Portanto, a fotografia era pintada, depois a pintura era mais construída, portanto, sempre numa zona de fronteira. Eu lembro-me que a tua primeira exposição é em 1990. Tu não só pintavas, como colavas papéis por cima, como punhas verniz. Era uma exposição muito, muito solar. O amarelo, que é uma das tuas cores, eu diria. Sim. Estava já muito presente, mas havia de facto essa hibridez das técnicas, Exatamente. desde logo. Portanto, essa exposição, eu antes de começar a trabalhar, essa exposição foi quase toda feita em papel. Exato. E pintado do verso. Portanto, eu antes de entrar nessa técnica, eu tinha experimentado pintar em vidro, só que não tinha resultado, porque o vidro tinha um ar muito artificial e, portanto, o papel permitia-me uma certa imaterialidade que eu queria da tinta e, ao mesmo tempo, um lado um pouco baço, que era uma espécie de um certo afastamento, que era uma espécie de uma certa profundidade. O que já tinha, de certa forma, acontecido um pouco antes, relativamente às cores. Às cores. Eu, antes dessa exposição, fazia pinturas a preto e branco. E houve uma certa altura que aquilo começou-se a tornar muito cru e comecei a experimentar cores. E como eu não tinha esse academismo todo que nunca tive, apesar de ter frequentado as Belas Artes do Porto e de Lisboa, na realidade tive que sempre optar por soluções indisciplinadas. E, portanto, a solução na altura relativamente às cores foi primeiro adicionei um bocado de azul, mas ficava muito pintura, e, portanto, esse branco, não é? E depois adicionei o amarelo, que ficava numa zona neutra. Podia ser um branco envelhecido, e, portanto, o amarelo, no fundo, surge com essa pequena adição a um branco
que depois a primeira exposição de facto tem esse aspecto de um amarelo muito solar, mas depois em 93 já não é assim. já não é, e começa a adicionar, nota-se que a cor é branca, mas tem um bocadinho. Depois começa um amarelo febre, uma coisa febril. Pronto, e como eu desenvolvia as coisas à margem dessa pintura tradicional, clássica, enfim, académica. Eu, em 90, quando vi a tua exposição, disse que era uma pintura que regressa ao gesto primeiro de pintar. E continuo a achar, olhando para os trabalhos hoje aqui, que esse lado de como se fosse a primeira vez está sempre em cada uma das tuas obras. E ainda para voltar às técnicas, para ti é tão importante tirar como colocar, é tão importante escavar como Exatamente. encher. E lembro-me de, nessa segunda exposição, que tu tinhas umas obras que tinhas usado o berbequim. Sim. Lembras-te? Portanto, essa questão de eu ter começado a trabalhar antes de entrar nas belas artes, não me habituei, mas desenvolvi um gosto muito grande por desembaraçar-me com coisas, com procedimentos que não são os convencionais. Começou logo por começar a pintar em cima das fotografias. E, de facto, essa exposição, esse elemento de improviso permanente em relação à técnica, uma vez que me afasto daquele uso tradicional. Aliás, a única vez que eu faço... O teu improviso é um improviso muito programado, parece-me. Ou seja, é claro que trabalhas, por exemplo, séries. Portanto, é um improviso que tem uma, digamos, como na música de jazz, eu diria, podes não ter uma pauta fixa e portanto, não vais interpretar, não é? Estás a compor, mas estás a compor dentro de uma determinada métrica ou de uma determinada, se quisermos, pauta, porque me parece que é um improviso muito programado, eu diria. Embora... Sim. A questão é que, relativamente ao tema, eu tenho títulos como Árvore, Céu, e aparece a figura, mas na realidade a questão não surge assim. Portanto, tive uma branca. Não surge assim porque tu, muitas das vezes, o que fazes é essa relação, parece muito física e matérica. Porque a questão do tema é exatamente isso, é porque apesar de aparecerem por vezes figuras, e frequentemente aparecem figuras ou letras, coisas reconhecíveis. Já vamos às letras. Na realidade, a resolução é sempre dentro do quadrado ou do retângulo. Portanto, e é esse espaço bidimensional que decide o que é que eu vou figurar. Portanto, e isso aconteceu... Os trabalhos em papel que falas da primeira exposição eram folhas A4 que eu comecei na diagonal a cortar e, portanto, as figuras que depois aparecem construídas a partir daí são derivadas dessa metodologia. Porque a questão da rarefação da imagem, de tal ideia de escavar, de ir tirando tudo o que está a mais, é algo que tu, parece-me, continuas a fazer, e nesta exposição também, que nós percebemos que tiras, que escavas. Há um certo processo de redução, até porque, como normalmente eu me meto em muitos trabalhos, ou seja, as técnicas desenvolvem-se de formas... Eu tenho que simplificar bastante. Então, não será essa a razão única, mas, na realidade, o recorrer a formas simples e optar por uma linhagem mais reduzida de formas tem a ver bastante com as técnicas, que precisamente são técnicas divergentes. Elas não são próprias para fazer aquilo que eu estou a fazer. Ou seja, tu fazes em papel o que é suposto não fazeres em papel, como por exemplo nesta exposição. Sim. Pintas a óleo sobre papel. Ou em tela e pintar em vez de com pincel, utilizar um berbequim. Portanto, eu estou sempre
E então esse aspecto, essa disfunção, ela obriga-me a um conjunto de escolhas que normalmente remetem para uma certa redução. E, portanto, não queria que isto fosse a única leitura das formas e das imagens, mas na realidade isto é uma componente muito, muito grande das decisões que eu tomo relativamente às figuras que depois surgem, não é? Nesta exposição, a questão da sinalética ou da letra ou do monograma está presente, mas ela vem de trás. Vem de trás e muitas vezes cruza muito com a paisagem. Se eu quisesse encontrar, digamos que, algumas temáticas na tua obra, eu diria que a sinalética, o monograma, a geometria, claro, o abstrato, mas a paisagem. Eu lembro-me da exposição que há bocado me falavas das árvores na Galeria Aldo Cortês, que era assim uma coisa, uma espécie de raiz, era assim uma coisa um bocadinho... não se percebia se era... Exato, para cima ou para baixo. Para cima ou para baixo. A questão da paisagem, no fundo, em termos da pintura, é aquele motivo onde se explora mais o espaço e a profundidade. E eu tenho... Mas tu fizeste um retrato quando eras mais jovem. Sim. Mas não seguiste mais essa... O retrato. O retrato, eu acho que eu vejo o retrato dentro da sua centralidade, muito próximo destes monogramas. Muito bem. A paisagem não tem tem sempre espaço e profundidade. E, portanto, na realidade, estes Us que estão aqui, alguns deles têm este apontamento inferior de espaço, como se fosse uma sombra. Esfumado quase. Que é para lhes repor uma ideia de exterior. Aquele claramente é um monograma. Claro. Abstrato, no sentido artificial do termo. É plano. Portanto, a questão da paisagem, ela foi aparecendo por vezes... Pronto, eu vejo a questão da paisagem muito relacionada com a questão da criação de espaço e de profundidade. Na bidimensionalidade de um plano, não é? E é evidente que eu também... Os Céus, que foi uma série que eu fiz em 93, tem muita profundidade, mas foi feito com aerógrafo, portanto, também aí eu não utilizei as técnicas, as soluções mais vocacionadas para isso. E nesta exposição há praticamente 3 cores, não é? O branco, o preto e o violeta. Como é que chegaste ao violeta? Não é a primeira vez? Não, o violeta já tinha acontecido na exposição anterior. A questão era... Eu acho que, como há pouco dizia, eu, em 87, eu estava a fazer pinturas a preto e branco, e a questão do preto e branco eu tenho que arranjar soluções para fugir, às vezes, do preto e do branco. Ou adiciono amarelo, e normalmente fico com uma pintura toda amarela, com atmosfera tonal e com os tais velaturas que eu dava na altura. E depois há necessidade de adicionar cores, quer dizer, e este violeta estava... É mais aberto do que um preto, mas não é um vermelho, não é? Portanto, está numa zona que me interessou. Eu suponho que foi esse o motivo principal. Se tivéssemos que falar, eu sei que não gostas de falar dos teus referentes, mas, curiosamente, antes de chegar a esta exposição, quando recebi o convite, fiquei muito surpreendida porque era uma fotografia, para voltar à fotografia. Sim. E, portanto, também aqui a fotografia está lá como coisa mental ou referente primeiro e que depois chegas à pintura, mais uma vez, retirando coisas. Continuas a fotografar? Não. Não. Mas, de facto, fotografei esta exposição. Quando eu fotografava, portanto, entre 81 e 84, eu só fazia isso. E, portanto, isso tinha um lugar muito central e isso era o centro da minha vida.
Depois, hoje em dia, quer dizer, ao longo deste tempo todo, várias vezes pensei que podia voltar a fotografar na realidade. Só que não aconteceu. Não aconteceu, pode vir a acontecer, não Pode vir a acontecer. Estas fotografias agora que referes desta exposição, o ateliê, foi a preparação do ateliê para esta exposição, foi todo pintado de branco e isso tinha toda uma componente bastante de evento, de acontecimento, então... Performance, base. Algumas dessas fotografias até foi o meu filho que fotografou. E havia necessidade de ir documentando, comecei a interessar-me pela documentação do processo todo, comecei a sentir que havia qualquer perfume. Outra coisa curiosa que eu penso que não é óbvio quando olhamos para os teus trabalhos, sejam em papel, sejam em tela, sejam pintura, é que tu trabalhas sobre uma mesa, tu não trabalhas, sim, não é? Eu acho que sempre trabalhei na horizontal. Sempre trabalhaste na horizontal. Portanto, sou um herdeiro, um Pollock. Um Pollock com pernas. Mas desde o início os papéis também foram todos feitos na horizontal. As árvores foram feitas na horizontal, mas depois tiveram os drippings verticais, que foram isso que desenharam as árvores. Exato. As árvores foram desenhadas por uns drippings, umas velaturas que eu fazia. Desta vez eu tinha mandado construir 2 mesas próprias para pintar, porque por questões técnicas havia necessidade de ter algo muito preparado para fazer essa atividade. Então, curiosamente, também essas fotografias depois eu também acabei por fotografar esse processo, porque eu, apesar de fazer as pinturas na horizontal, eu preciso de as ver na vertical. Não consigo ver uma pintura na horizontal. E fico um pouco... não é prático. Então comecei por levantar as mesas. E aí comecei a fotografar. Então parecia que as pinturas estavam a circular dentro do ateliê. Mas, por exemplo, vês algum dia, por exemplo, a possibilidade de uma exposição tua mostrares um bocadinho a quem vê esse teu processo? Imagina que nesta exposição tinhas posto uma mesa. Sim, eu acho que isso era possível. Isso era possível. Porque acho que é interessante. Na realidade, todo este processo de fazer pinturas fora do processo de pincel e de ir acumulando tinta origina sempre... para já são outros objetos, não é? E originam novos motivos, não, e novas relações. É a tridimensionalidade que a planura, e acho que a palavra planura é adequada para falar da tua obra, não é? Deve ser essa herança do expressionismo abstrato do início com a fotografia, não é? São muitas vezes imagens planas, embora, claro, a questão da profundidade e da paisagem que já falámos também cá está, mas imagens planas às vezes dão um pouco a sensação de terem sido espalmadas. Mas tu não espalmas, tu não trabalhas com espátula. Espalmas mesmo no sentido como quem passa um cilindro, não é aquele efeito que se vê, às vezes aparecem algumas... Aliás, as árvores, elas tinham um pouco... saíam fora dos limites do contorno. E agora porquê as ilhas? Porquê é que elas são ilhas? As ilhas, mais uma vez, é um bocado aquele jogo se há tema, se não há tema. Nunca percebi muito bem se há tema, se não há tema. Até mesmo porque em casos anteriores, como as árvores e os céus, eles não surgem porque eu quero fazer uma árvore, quero fazer um céu. E, portanto, fico sempre nesta dúvida. Eles surgem um pouco pela necessidade de dar uma espécie de roadmap para quem as vê, não é? Eu acho que isso até surge um pouco depois. Eu acho que isso vai surgindo quando eu começo a trabalhar e como
o início é sempre tentar dominar as técnicas, perceber o que é que eu posso fazer, porque esse ponto, eu acho que esse ponto está sempre presente quando eu começo, que é, eu não tenho, não percebo muito bem quais são os limites daquilo que eu posso fazer. Então vou fazendo. Estás permanentemente a testar os teus limites e os limites dos materiais e das técnicas. Sim. Isso é uma das coisas que me move totalmente para pintar. Eu gosto de perceber outros modos de fazer as coisas. Em 93, a propósito de uma outra tua exposição, eu na altura escrevi a incerteza do destino da interpretação, porque precisamente para voltar a esta questão dos títulos e das temáticas, tu claramente não queres interpretação. Ou não? Por exemplo, voltando ao início, não é? Quando eu tive um período muito curto com um ampliador, quando eu tirava fotografias. Comprei um ampliador. Transformaste uma casa de banho em... Exato. E depois comecei a pintar imediatamente. E, portanto, mas as primeiras experiências com o ampliador, quando eu comecei a ampliar as minhas fotografias, não senti prazer, absolutamente não senti... Aquilo não era... A tua praia. Não era. Portanto, quando as fotografias eram ampliadas por um técnico, cumpriam a sua função, mas quando eu comecei a ter essa tarefa, imediatamente parei, porque eu comecei a interessar-me muito mais pelos tempos errados da revelação e tudo isso. Depois comecei a pintar em cima do papel fotográfico. Portanto, a questão do tema, ou seja, neste caso, eu estou a dar isto como um exemplo, que era revelar corretamente a fotografia como ela tinha sido feita, e tínhamos finalmente uma apresentação bonita do tema, não é? Exato. Esse aspecto, eu acho que esse aspecto depois vai migrando sempre. De facto, remete para isso que tu referes, que é acho mais interessante as zonas fronteiriças, acho mais interessante quando a coisa não está na sua função correta e, portanto... Tens a noção que escolheste para ti próprio, como artista, como pintora, talvez o caminho mais difícil que se possa escolher, que é o de testar os limites, como já disseste, que é o de fugir a temáticas, que é o de perseguir a incerteza da interpretação. Não tornas a tarefa fácil para olhar para a tua obra e para seres reconhecido, e estou a dizer isto, mas ao mesmo tempo tu tens, quanto a mim, uma linguagem autoral fortíssima desde o início, e facilmente nós reencontramos, desde a questão da técnica, desde a questão do papel, portanto, só para ficarmos para esta exposição, a questão do abstracionismo, a questão da referência paisagem ou desse referente. Há um vocabulário que é teu, e tens um vocabulário, és um autor nesse sentido, não és, mas é um vocabulário duro, ou não? Achas que não? Repara, o que me parece é que eu consigo pegar naquilo que os outros veem e consigo, de certa forma, mas é extremamente difícil, porque eu acho que um artista nunca sai dentro do processo e, portanto, por mais que uma pessoa tente compreender, neste caso, estas dificuldades todas, bem, estas dificuldades não são dificuldades com as quais eu não consigo lidar, eu lido com elas e até acho que as multiplico, portanto deixam de ser dificuldades, ou deixam de ter, a minha relação com elas não está nesse plano da dificuldade.
mas não são obras nem rápidas nem fáceis. Eu hoje cheguei aqui e ver a exposição pela segunda vez, ainda gostei mais dela do que da primeira vez, ou seja, parece-me que são obras que precisam de tempo de observação, tempo de... São obras, para mim a palavra tempo faz todo o sentido para falar da tua obra. Não só o tempo de as olhar para compreender todas as mínimos detalhes que são hiper importantes, como o voltar a ver outra vez, para mim, no caso da tua obra, é fundamental. E eu acho que isso tem a ver não só com a repetição do olhar, o ver outra vez, mas com o tempo que elas precisam. Como se elas primeiro precisassem de... Como se fossem um negativo, e que depois só uma segunda vez é que se revela e se vê o que voltamos à fotografia. Eu como observador sou muito, quando gosto de uma coisa sou muito obsessivo. Eu quando gosto de um filme, quando gosto de um autor, música, eu passo semanas a ver ou a ler essas coisas, em contacto com isso. Portanto, esse elemento, ou quando gosto muito de uma exposição, volto lá muitas vezes, gosto de estar na exposição a ver, gosto de estar na exposição e não estou a ver nada, mas estou dentro de uma bolha qualquer. Esse elemento, como observador, isso é muito... Portanto, eu imagino que alguém que observa as coisas assim vai fazer qualquer coisa idêntico. Semelhante. Exatamente. Pelo menos esse tipo de sensibilidade comportamental ou de procedimento, eu acho que vai estar lá. E a questão até porque, ainda como observador, quando se vê muitas vezes a mesma coisa, percebe-se claramente o que é que faz essa coisa continuar a ser visível. E mais do que isso, porque já deve ter acontecido, porque penso que acontece a todos nós. Portanto, nós vemos um filme numa determinada altura, depois vemos-lo passar 10 anos e vemos coisas completamente distintas do que tínhamos visto há 10 anos atrás. Porque, precisamente, tal como a tua pintura, o nosso olhar faz muito o que é a pintura e o que lá vemos, não é? E, portanto, uma pintura tua de 1990, provavelmente, se olhada hoje, eu, por exemplo, veria outras coisas que não as que vi em 1990. Portanto, o tempo é, de facto, Hoje fala-se muito com esta história dos vídeos e das instalações, até há esta expressão de artes que têm a ver com o tempo, nesse sentido, porque há um princípio, um meio e um fim. As artes do tempo, teatro, música. Mas eu penso que, precisamente, a palavra tempo, para mim, também me surge como uma palavra muito certa para falar da tua pintura. Eu próprio, quando vejo o trabalho antigo, ou pelo menos quando há uma certa interrupção temporal, eu também vejo outras coisas. Consigo recuperar imediatamente todo o tempo no qual eu executei, portanto consigo chegar perto e lembrar-me, mas também consigo entrar noutra... Talvez aí é quando eu saio dessa bolha do processo e conseguir ver o meu trabalho um pouco como outras pessoas o veem. Porque na fase contemporânea da execução, eu não sei o que é que estou a ver. Não sei. Depois perco essa visão também. É uma visão muito específica que está muito fora da realidade, daquilo que lá está.
Mas é evidente que as pinturas têm sempre que corresponder. Mas como são vários níveis que estão ali em atividade, portanto, há várias coisas que me interessam que as pinturas me devolvam, que depois desaparecem com o tempo. Eu, quando volto a ver uma pintura, já não tenho bem acesso a esses vários níveis. De memória, consigo recuperar um pouco. Por exemplo, o que é que andavas a ler naquela altura? Sim. O que é que andavas... Quando é que eu fiz a dúvida que eu tive em relação a este aspecto? Mas também é certo que não tenho muito contacto com o trabalho anterior, não é? Portanto, fica Por acaso era bom que um dia destes pudéssemos ver, assim, o teu percurso. tudo em conjunto. Acho que é tudo, não? Acho que sim.